estamos no ar com mais uma edição do Conversa com Especialista, o nosso encontro pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. E com o encerramento de mais um ano, 2025 está quase chegando ao fim, 2026 se aproxima, nós vamos falar mais uma vez sobre saúde, sobre cirurgia bariátrica e sobre novidades, para fazer até um balanço deste ano, porque neste ano nós tivemos importantes alterações, novos públicos que podem ser elegíveis para cirurgias bariátricas, ao mesmo tempo em que, além das cirurgias, nós temos outras opções de tratamento que as pessoas acabam muitas vezes tendo dúvidas sobre esta ou aquela indicada, se é melhor ou a bariátrica é melhor. Então, por isso, nós vamos tratar deste assunto com o Dr. Giancarlo Búrigo, médico cirurgião geral da Clínica Estima, parceiro aqui do Portal Mais Sul, hoje com participação especial da sua filha Maitê. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, dá uma boa tarde para todo mundo aí, já que tu gosta de falar no Cozinha da Procto. Fala aí. Boa tarde, pessoal. Seu pai. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui conversando com você e trazer informações relevantes e importantes, né, para a população da região sul do estado de Santa Catarina e para todos aqueles que assistem o portal do Mais Sul. Doutor, neste ano nós tivemos mudanças importantes, né, para quem busca o tratamento da obesidade, tanto em novos procedimentos, as chamadas canetas com a tirzepatida, mas também para a cirurgia bariátrica, né, doutor, que em boa parte dos casos, e você sempre cita muito bem, quando bem indicada, ela é a melhor opção para o tratamento, e um tratamento não definitivo, mas um tratamento que é efetivo ou com um efeito melhor, um efeito a longo prazo para o paciente, né, doutor? Que mudanças foram essas para a gente recapitular o que aconteceu nesse ano? Perfeito, Carlos. O Conselho Federal de Medicina, neste ano, lançou uma nova resolução sobre, especificamente, né, a atuação do cirurgião bariátrico e uma determinação nova de quem estaria elencado a ser operado. E aí, pois bem, que muita gente pergunta assim, mas doutor, eu posso utilizar essa resolução para a minha cirurgia? Claro que pode, inclusive isso traz uma proteção legal para o paciente e para o cirurgião, quando aquela cirurgia anteriormente realizada não havia uma proteção legal, não havia um amparo, né, do Conselho Federal de Medicina sobre essa questão da cirurgia. Esta resolução veio para amparar tanto cirurgiões como pacientes, para que eles tivessem a segurança de se submeter à cirurgia. E aí o que mudou? Primeiro a questão da idade, né? Quando falamos de idade, principalmente os adolescentes a partir de 14 anos, né, de 14 a 16. Antes nós tínhamos a resolução que de 16 a 18 precisaria ter a autorização da família e ter a avaliação de pelo menos 2 endocrinologistas. Hoje isso passa a ser principalmente para aqueles que têm de 14 a 16 anos, e os adolescentes de 16 a 18 anos não têm mais essa necessidade de passarem por avaliação de 2 endocrinologistas. Basta eles terem o acompanhamento de um endocrinologista ou um endócrino pediátrico. Se eles estiverem dentro dos critérios que são as questões de IMC acima de 40 ou acima de 35 com patologias associadas, e aqueles que já tiverem com 16 anos e patologias cardíacas ou diabetes descontrolada por questão do seu excesso de peso, também poderão se submeter à cirurgia. Com relação à idade máxima, não existe mais, desde a resolução anterior, não foi essa que trouxe essa novidade, né? A questão do IMC de 30 a 35 e com patologias graves, né? Ou paciente que tenha hipertensão que não consiga ter o controle com medicação e tem excesso de peso, e isso está relacionado ao excesso de peso. Pacientes com diabetes descompensado que já fazem uso de
2 ou 3 hipoglicemiantes orais ou fazem uso de hipoglicemiante oral acompanhado de insulina injetável e não conseguem perder peso com tratamentos conservadores. Aqueles pacientes que tenham doença do refluxo já em grau C e D, que já apresentem metaplasia do esôfago, alteração da celularidade esofagiana, pacientes com doenças musculoesqueléticas, né, com artrose, já com indicação de cirurgia. Então, isso tem que ser bem observado e a gente precisa ter conhecimento a respeito dessas alterações e isso traz uma proteção para o paciente. E aqueles pacientes que querem fazer a cirurgia e estão com IMC entre 30 e 35, eles têm a opção de hoje fazerem a cirurgia de forma videolaparoscópica, mas como pacientes privados. Infelizmente, aqueles que têm plano de saúde nos questionam bastante, mas doutor, eu tenho esse IMC, mas quero fazer pelo plano de saúde. Então, pessoal, uma coisa é o Conselho Federal tornar isso público e trazer regras novas. A outra questão é a Agência Nacional de Saúde, que é uma agência reguladora dos planos de saúde, conseguir tornar isso também parte daquilo que os planos de saúde têm que oferecer. Quando a agência coloca essa resolução junto ao rol da Agência Nacional de Saúde, aí sim os planos de saúde terão que obedecer e também passarão a ter novos critérios para elencar as questões de cirurgia bariátrica. A questão das medicações, né, é muito importante isso, questionasse e falasse. A gente teve a liberação pela Anvisa para comercialização do Mounjaro, que é um inibidor do GLP-1, que ele simula uma parte do que a cirurgia traz de alteração metabólica. A gente tem indicações muito precisas para isso. Mas, assim, o que nós vimos? Né? Uma febre de venda no mundo inteiro. E no Brasil, a própria Anvisa criou um sistema de regulação e de controle e que hoje você não pode comprar o Mounjaro, não pode mais comprar também o Ozempic, né? Sem receita médica. Tá? O ideal, o que seria? O endocrinologista, que é o especialista na parte clínica que trata da doença obesidade, ele deveria ser essa pessoa que vai trazer essa receita para você, vai proporcionar a você essa receita. E ao mesmo tempo a gente tem que ter um entendimento que, né, Carlos, aquilo que a gente sempre discutiu aqui. Adianta só a cirurgia? Ou adianta só a medicação? Não. Tá? Tratamento de obesidade é uma coisa extremamente complexa. Então não adianta só uma coisa ou só a outra. O que nós temos agora para um futuro breve, né, é a entrada de novos medicamentos, né, a retratutida, que vem sendo ainda estudada no Brasil. Inclusive nós temos endocrinologistas que são grandes pesquisadores, que fazem parte da Sociedade Mundial de Tratamento da Obesidade. Tem sido pessoas que têm entrado em trabalhos multicêntricos com vários outros grupos ao mesmo tempo estudando essa medicação e mais uma próxima droga, né, com efeitos um pouco mais avançados do que o próprio Mounjaro, né, que é a tirzepatida, tá? E que trarão muitos benefícios para os pacientes. Essa questão toda a gente tem que tomar muito cuidado, porque já tem gente comercializando a retratutida no Brasil sem que ela esteja sendo comercializada no mundo. Olha só, então, alerta, pessoal. Não é qualquer lugar que vai vender tanto o Mounjaro e essa nova droga, a retratutida, ainda não está sendo nem comercializada, ela está em estudo ainda, mas já tem gente comercializando. Então, este é um outro problema, é uma novidade, né? Que a gente tem estudos sobre novas drogas, tem estudos sobre cirurgias, né, e tal, mas muita gente se jogando de cabeça porque aquela
velha situação de que todo mundo quer um milagre, né? E a gente pode falar sobre essa questão do milagre aí durante o transcorrer da nossa entrevista. Essas são as novidades, e dentre aquilo que o Conselho Federal de Medicina também trouxe de novidade, são novas técnicas cirúrgicas. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Conselho Federal de Medicina nos aconselha e elenca o bypass como a cirurgia de escolha, e, em segundo lugar, o sleeve. Por quê? Porque são duas técnicas que são utilizadas há muito tempo, principalmente o bypass, e que tem muitos anos de estudo e comprovação científica dos efeitos que essas técnicas cirúrgicas têm. As novas técnicas ainda, né, têm pouquíssimo tempo de utilização, principalmente no Brasil, o que a gente espera, assim, né, é que os colegas médicos que estejam utilizando façam um uso muito criterioso de cada uma dessas novas técnicas, né, e não que seja algo que possa se utilizar de uma forma como quase uma produção em carreira, assim, né? Muito cuidado também, né, quando se oferece demais determinada coisa e tal. Basicamente isso, né, a gente tem de novidade, né, tanto a questão cirúrgica, Conselho Federal de Medicina, a entrada do Mounjaro, as indicações, né, e essa questão do mercado negro, digamos assim, das novas drogas aí para tratamento da obesidade. Esse justamente o próximo ponto que eu ia questioná-lo, doutor, porque quando você, como cirurgião, acredito, oferta para um paciente elegível, depois de toda a análise criteriosa, técnica científica, determinada técnica cirúrgica, ele deve lhe perguntar em alguns casos, por que este procedimento, doutor? Por que o bypass e não o sleeve? Ou por que não aquela nova técnica que eu vi na internet que é mais moderna? E muitas vezes esse paciente, antes disso, já tentou buscar no mercado ilegal, digamos, a tirzepatida, que vem do Paraguai, que você não sabe nem se é exatamente a própria tirzepatida, que você não tem qualquer orientação sobre fiscalização, sobre transporte, que tem que ser também feito adequadamente. Quando você compra numa farmácia, você tem que trazer no gelo. Imagina trazer do Paraguai para cá sem qualquer tipo de cuidado. E também a dose, né, doutor? Porque tem também, para quem já viu, até mesmo na internet, é muito fácil de encontrar, infelizmente, que você precisa fracionar o medicamento em casa. Se para um profissional já é uma técnica muito mais complexa, exige cálculo, porque uma pequena dose a mais ou a menos pode fazer um efeito diferente, para uma pessoa que é leiga, então, é algo muito perigoso, né, doutor? Carlos, vamos a seguinte fator histórico, tá? Eu lembro muito bem quando surgiu a sibutramina e começou a ser comercializada. A sibutramina ela foi desenvolvida e pesquisada para ser uma medicação para tratamento de depressão. Durante os estudos da sibutramina, se percebeu que os pacientes apresentavam alguns benefícios, principalmente a questão de perda de peso. Porque, com a utilização da sibutramina, esses pacientes diminuíam a sua vontade de comer, tá? E uma saciedade precoce. Ela começou, então, a ser comercializada de uma forma aberta, né? E, como era uma droga muito nova, não tinha tantos estudos a respeito disso, não se tinha tanto estudo sobre efeitos colaterais. Aí passou a se perceber que a sibutramina tinha N efeitos colaterais. Ela passou primeiro para a tarja vermelha e depois ela passou a ter a necessidade de uma receita especial dada pelo médico que fosse dar, desde que ele soubesse o que estava fazendo, né? Bom, neste meio tempo, já a cirurgia bariátrica vinha sendo realizada desde o final da década de 1950, tá? Com mudanças técnicas e sempre sendo estudada. E a princípio não num comparativo, porque nós não tínhamos ainda um tratamento clínico tão efetivo para a questão da diminuição de peso. Logo a seguir,
estudando todos os efeitos da cirurgia bariátrica, principalmente as cirurgias menos absortivas, que são cirurgias como o bypass, como hoje o AGB, que a gente chama de mini bypass, ou as cirurgias com bipartição ileal, né? Então, todas essas questões aí passaram a ter muitos estudos para ver assim, que efeito essas cirurgias causam no ser humano, a ponto das pessoas não terem vontade de comer, a ponto dessas pessoas melhorarem da diabetes, do colesterol das pessoas entrar em estado normal, da gordura no fígado desaparecer. Então, tudo isso passou a ser estudado, e não só pelos cirurgiões, mas pelo grupo de pessoas que trabalha com obesidade. E aí nós vamos encontrar endocrinologistas, nutrólogos, nutricionistas, psiquiatras, cardiologistas, até mesmo ortopedistas que, por causa de todas essas doenças, né, osteoarticulares causadas pelo excesso de peso, os cirurgiões bariátricos em si, então, formaram grandes grupos de estudo em grandes centros do mundo inteiro para se estudar essa doença. O que acabou se descobrindo foi a complexidade que a doença traz. Tanto é que a gente fala muito a respeito da questão da obesidade por si só hoje poder te causar algum câncer, né? E a gente já sabe que existem 13 tipos de câncer, no mínimo, tá? Causados na pessoa especificamente por ela ter excesso de peso. Ela pode não ter nenhum fator outro agressivo, e nem mesmo ela ter algum fator de hereditariedade, tá? Aí vieram as medicações. A princípio, né, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, que veio depois, foram estudos muito bem relacionados a pacientes diabéticos com excesso de peso e que não poderiam se submeter à cirurgia bariátrica. E o que nós podemos fazer? Trazendo da cirurgia bariátrica efeitos que a gente já conhece para que esses pacientes tenham efeito com a medicação. Então se criaram algumas medicações para bloquear determinadas fases e melhorar algumas fases metabólicas dos pacientes. Eu não vou explicar cada um deles aqui, porque eu acho que não cabe a gente estar explicando cientificamente. Mas foi por isso que apareceram as drogas, para que a gente tivesse um melhor efeito e pudesse tratar aqueles pacientes diabéticos, principalmente que já tem um nível de excesso de peso com IMC acima de 27,5, tá? Porque não se testava somente em pacientes com IMC acima de 30 ou 35, mas pacientes com IMC de 27,5 que não conseguiam perder peso, e se sabia que este pequeno, talvez, entre aspas, né, para alguns muito, né, já causaria este efeito do paciente permanecer diabético, desenvolver hipertensão, dislipidemia, que é o excesso de colesterol ou triglicerídeos, ou as duas coisas em conjunto, ou às vezes as três coisas juntas, né? Cardiopatia, dislipidemia e mais diabetes. E aí se descobriu essas medicações, e no transcorrer da avaliação das medicações, principalmente na primeira fase lá, testando em animais, se observou que os animais emagreciam, né? Passou a se fazer as experimentações em seres humanos com muito critério, e se observou que os pacientes que tinham esse grau de excesso de peso e também desenvolviam essas doenças metabólicas melhoravam, né? Diminuíam o peso, além de melhorarem dos problemas metabólicos. E aí, quando se chegou na fase de comercialização, realmente, né, essas notícias se espalham rapidamente, existe um milagre para o nosso tratamento. Foi uma corrida desenfreada, a febre das canetas hoje, né, para se adquirir as canetas. E em determinados lugares, em vários lugares do mundo, você não precisa de receita. Mas aí começou a se observar também a questão dos efeitos colaterais. Por quê? Porque se lança, aí você vai vendo com esse efeito em massa de muitas pessoas comprando, começam a surgir, né, em algumas situações, pacientes com efeitos colaterais, muitas vezes relacionados ao excesso ou ao mau uso, né, do medicamento, e isso poucas vezes foram relatados, ou é muito pouco relatado nas redes sociais, ou até mesmo os laboratórios evitam de falar, é lógico,
Nós vemos aí um dos laboratórios produtores dessa medicação hoje como uma das empresas que consegue ter um faturamento de mais de 1 trilhão por ano. Então, eu não vou falar a respeito disso, né? É a mesma coisa como a sibutramina, atingiu milhões em venda e aí foi caindo porque tinha essa necessidade de acompanhamento, receitas, etc. Indo pelo outro lado, o que se vê, né, num mundo hoje extremamente globalizado, é que todo mundo quer produzir, né, Carlos? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né, de uma forma até rápida, né? Então a gente tem muitos laboratórios no mundo inteiro hoje que são chamados laboratórios de imitação, tá? Eles não fazem a pesquisa inicial e eles esperam que algum medicamento que tenha efeitos como hoje esses medicamentos injetáveis para tratamento da obesidade e das suas doenças metabólicas associadas, e aí passaram a copiar sem ter a patente, né? A questão de patentes é exatamente isso. Eu produzi. Eu tenho o direito de comercializar isso por muitos anos até que eu tenha que liberar a patente, até que eu me torne uma empresa trilionária ou até mais, né? E eu sou obrigado comercialmente, pelas leis internacionais comerciais, eu sou obrigado a liberar a fórmula da medicação. E tanto a semaglutida quanto a tirzepatida ainda não atingiram esse grau de maturidade para liberação dos laboratórios para que outros possam produzir da mesma maneira. Mas aí a gente vê o quê? Muitos laboratórios, né? Principalmente a gente vê hoje farmácias de manipulação produzindo, Carlos. E aí tem todo um preparo, você vê que as canetinhas elas vêm com um disparador. Hoje a tirzepatida é uma caneta para cada dose, para que você não tenha a dose em excesso, para que você não tenha, às vezes, a dose menor do que você deveria aplicar. E aí você vê exatamente nesse contexto algumas pessoas em casa com seus frasquinhos produzidos na farmácia de manipulação, que podem ter os seus controles, etc., mas que não tem definitivamente isso. A gente acompanhando o Dr. Bruno Halpern, que é um grande pesquisador brasileiro, que é o endocrinologista, hoje presidente da Sociedade Internacional da Sociedade de Avaliação e Tratamento de Obesidade, tá? Dr. Bruno é repetitivo nisso, pedindo para as pessoas tomem cuidado, não tem condições de uma farmácia de manipulação produzir igual ao que a farmácia que gastou milhões de dólares para chegar numa determinada molécula e as pessoas, não, isso eu produzo aqui na farmacinha aqui da minha quadra, tá? Não tem, Carlos, como produzir. Não tem como você pegar e tirar ali do frasquinho e chegar em casa e injetar. Se perde muito no transporte, se perde na forma de manuseio, etc. Então tem toda uma proteção. Você vê que hoje para você comprar o Mounjaro, você precisa encomendar ele na farmácia. Eles não têm de pronta entrega exatamente por todos esses cuidados que existe a necessidade da gente ter de armazenamento cuidadoso, do transporte cuidadoso. Quando você compra na farmácia, ele vem ali isoladinho, dentro de um isoporzinho, com um gelinho na temperatura ideal. Eles já te explicam, olha, tem que guardar tantos graus na sua geladeira em casa, né? Tem que usar dessa forma. Quando você vai no endocrinologista, ele te mostra, essa é uma caneta verdadeira, essa é uma caneta falsa. Eu não vendo aqui na minha clínica porque não pode ser produzida na farmácia de manipulação. Eu não tenho como te dizer, eu tenho uma farmácia para as pessoas conhecidas que produzem dessa maneira. E a gente viu aí há poucos dias atrás, né, um médico famoso nas redes sociais que ficou milionário, né, vendendo protocolos milagrosos de emagrecimento, né, prometendo muitas coisas, com muita gente famosa, inclusive, frequentando o consultório da pessoa. E, assim, aí nós vamos entrar numa outra seara, né, Carlos, que é muito maior, que é a questão assim, poxa, o endocrinologista, para ele
estar ali, sentado na cadeira dele, no consultório, tratando você de forma correta, ele passa por 2 anos de especialização na área de clínica médica, precisa passar por uma prova criteriosa de mais 2 ou 3 anos de especialização em endocrinologia, tá? Para depois ele fazer uma outra prova e receber o título de endocrinologista. Porque você sai da formação de 4 ou 5 anos para se tornar um endócrino e precisa passar na prova para ter aquele númerozinho lá que a gente tanto fala, RQE, que é o Registro de Qualidade de Especialização do Médico, tá? Que é aquilo que eu precisei passar para me tornar um cirurgião bariátrico, né? Então, tudo isso é muito criterioso para proporcionar à população um tratamento da forma mais adequada e saudável, né? Para a gente minimizar as complicações. E aí a gente vê muita gente trazendo em mochilas que não tem controle de temperatura nenhuma o medicamento do Paraguai. A gente vê aí na internet. Tem que vir escondido, né, doutor? Exatamente, né? A gente vê pessoas entrando no aeroporto trazendo de locais aí, comprando, sei lá onde, né? De uma forma e trazendo malas cheias do medicamento. Gente, isso é comércio ilegal. Isso está cadeia por muitos anos. É como transporte de droga, né? E se tem isso é porque tem gente para comprar, né? E aí a questão é a seguinte: se na farmácia você vai comprar e tem um custo elevado, como é que vai custar mais barato na farmacinha da esquina? Como é que sei lá, o amigo do Beltrano, do primo do Ciclano, olha, eu conheço uma pessoa que pode te vender por menos da metade do que custa na farmácia. O que você espera que vai ter a respeito disso? Né? Nós vamos começar a ter muitas pessoas com complicações de retinopatia, de problemas cardiovasculares e tal. Por quê? Vai lá e a pessoa diz, não, você começa com tal dose, vai passar para tal, para tal, para tal. E aí? E o restante do tratamento, né? Então é tão complexo quanto a própria doença. Até porque também, né, doutor, ainda traçando esse paralelo entre cirurgia bariátrica e também estas novas drogas, estes medicamentos para o emagrecimento, quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você não vai no cardiologista, você não vai no psiquiatra ou no dermatologista, por melhores que estes sejam nas suas áreas. Você vai procurar um médico que, como você disse, estudou muitos e longos anos e continua estudando para fazer para você a melhor técnica cirúrgica. E por que quando você vai buscar estes medicamentos, estas canetas, ou até mesmo de forma ilícita, você não tem nenhum tipo de cuidado? Você falou, né, doutor? O endocrinologista. Perfeito. Mas qualquer médico, a determinação diz que basta ser médico. E agora até mesmo tem-se uma discussão até para os dentistas. E nada contra estes outros profissionais, mas a gente tem que discutir estas determinações. Quem é que pode prescrever tecnicamente? Quem é que tem conhecimento técnico e quem é que está apto para depois de você chegar em casa, aplicou, amanhã teve um efeito, você vai ligar, doutor, eu estou sentindo isso, o que eu faço? Vou ao seu consultório, o que eu faço da minha vida? E se você traz de qualquer outro lugar, não tem ninguém para te dar qualquer tipo de suporte e vai ficar então, nas mãos de... Não sei, né, doutor? Super importante isso. O programa está polêmico hoje. Mas é super importante a gente tocar nesse aspecto, né? Uma questão é assim, a Sociedade Brasileira eu acho que de odonto, assim como eu acho que a Anvisa também liberou, né, para que especificamente os dentistas que tratam de apneia do sono, tá, pudessem prescrever a medicação. Mas vamos lá, peraí. O dentista que trata de apneia do sono, ele vai tratar especificamente de fatores mecânicos ligados à apneia do sono que estão relacionados à questão da mandíbula, dentição e etc e tal, tá?
ele não é um especialista da área pulmonar para tratar disso, ele não é um endocrinologista para tratar da obesidade do paciente. Mas o país liberou, a gente vai fazer o quê? Vamos assistir ao que vai acontecer e se posteriormente poderemos ter uma regularização voltando atrás dessa normatização, né? Se os próprios dentistas, também estes devidamente éticos e qualificados, né, doutor, vão, ainda que tenham a autonomia legal para isso, vão ter a ideia mesmo, na sua própria consciência de prescrever esses medicamentos para outros fins também, que não apenas a apneia obstrutiva do sono. Vamos lá, Carlos. Na minha época de faculdade, a gente tinha aula de nutrologia. O nosso professor de nutrologia era um gastroenterologista que depois fez residência em nutrologia na época, naquele período. Não recordo bem aonde, mas ele tinha estudado no exterior. No Brasil tinha pouquíssimas vagas para te tornares um nutrólogo. O nutrólogo normalmente era um supervisor de toda a parte de tratamento hospitalar, quando se necessitava de estudos específicos para alimentação de determinados pacientes em internação, em situações de UTI ou que tinham passado por cirurgias extensas da parte de aparelho digestivo, etc. e tal. E aí, nesse contexto todo, o que a gente acabou vendo, né? Nós acabamos percebendo que nessa questão vieram as novas formações sem a necessidade que você tivesse passado ou por gastroenterologia ou por uma especialização de clínica médica para depois fazer nutrologia, tá? Maikezinha querida, baixa um pouquinho o volume, tá? Tudo certo, doutor. Sem problemas. Tá bem baixinho, consigo lhe ouvir muito bem. E aí a gente tem hoje uma coisa que não é reconhecida pela Associação Médica Brasileira. E aí eu vejo algumas pessoas falando na internet assim, mas essas associações médicas estão muito defasadas e antiquadas, né? Só um pouquinho, gente. A gente vem acompanhando todo o crescimento da medicina há tanto tempo, né? E a gente vem regularizando exatamente para que você saia da faculdade e não saia fazendo tratamentos inadvertidos para as pessoas de forma inadequada, e é o que a gente tem acompanhado, né? Como a gente tem visto, qualquer um pode dar uma receita. Eu sou médico, eu estou liberado. Se eu quiser, eu posso passar a fazer o tratamento clínico lá no meu consultório. E muita gente liga para lá assim, o doutor faz tratamento com as canetinhas? Não, mas o doutor faz uma avaliação criteriosa para ver o que você necessita e se houver a necessidade, ele vai te encaminhar para o especialista que ele tem confiança para que faça o tratamento da forma mais eficiente para você, tá? E aí, nesse contexto, a gente viu essa abertura toda e a desvalorização de algumas pessoas. Medicina da obesidade foi criada no Brasil, tá? A Sociedade da Medicina da Obesidade não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, não é reconhecida pela Associação Médica Brasileira, tá? Não é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, aquelas pessoas que se sentiram desvalorizadas, porque eu quero encurtar o meu caminho profissional, eu já fiz uma pós-graduação de nutrologia e eu tenho plenas condições de cuidar do seu metabolismo, porque eu estudei isso. Gente, o endocrinologista passou 5 anos estudando. 5 para tratar você da melhor maneira. Você acha que... Um parênteses, doutor, me perdoa interrompê-lo. 5 anos depois de formado. Me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá. São 6 anos de faculdade de medicina. Este profissional ele vai sair dali com o título de médico, não de clínico, porque ele precisará depois sim cursar a residência, passar em um programa de residência médica. Perfeito. Para aí sim ser clínico, de clínica médica. E aí depois disso, em uma outra prova muito difícil para entrar em um programa de residência em endocrinologia e depois fazer outra prova ainda mais difícil, ainda mais técnica, para ter reconhecido o seu RQE, o seu registro de especialista. É isso, doutor?
Tá perfeito, é exatamente isso. E aí o camarada sai da faculdade, vê nisso um encurtamento da sua carreira e uma forma de, como a gente está vendo hoje, né? Muita gente postando as suas canetas Montblanc, chaveiro do carro do Porsche, né? Ou sei lá o quê, ou se filmando, entrando em grandes hotéis, ensinando outros colegas e tal. A gente teve, há pouco tempo atrás, eu e a Denise participamos de uma formação em vendas, né? Para dar treinamento para os nossos colaboradores, para melhorar o nosso relacionamento com os nossos clientes, para entender a cabeça dos nossos clientes. E saímos revoltados num determinado momento, porque quando o professor do evento questionou assim, queria ver de vocês aí como é que está o faturamento e tal, quem está faturando tanto, aquela coisa, né? E aí o único que estava faturando acima de 2 milhões, e aí a gente ficou pensando assim, pô, mas esse cara fatura 2 milhões por mês, né? E a gente foi stalkear a pessoa, né? Não tinha RQE, né? Se colocando como nutrólogo, mas não dizia aonde tinha feito a sua formação de nutrólogo, e com diversos protocolos de tratamento para obesidade, implante de chips de beleza e etc e tal, né? E algumas coisas já proscritas na medicina. Aí proporcionando, vamos dizer assim, uma antimedicina, né, para determinadas coisas, por mais que tenham números que mostrem, eu tenho efeitos legais assim para os pacientes, mas nenhum deles acaba mostrando a longo prazo o que tem acontecido com os pacientes, que muitos acabam fazendo o quê? Tem efeitos colaterais, complicações, etc., e vão procurar um super especialista como um endocrinologista, ou aqueles que têm um grau de obesidade, já tentaram, emagreceram, aí não tem mais dinheiro para pagar aquele tratamento desses protocolos caríssimos, né? Procuram um cirurgião bariátrico, e aí é lógico que aí muitos desses pacientes têm seus planos de saúde. Doutor, mas assim, eu já coloquei balão 2 vezes, eu já fiz 3 vezes o protocolo de emagrecimento na clínica X, que a gente sabe quais são os valores, mas eu queria agora, porque assim, nada disso deu resultado definitivo, e eu sei que a bariátrica vai me dar o resultado definitivo, só que eu queria fazer pelo plano de saúde, né? E aí tem uma outra questão, né? Poxa, tem muitos endocrinologistas que atendem pelo plano de saúde também, né, Carlos? E não é por uma questão, sabe, da gente não querer ganhar dinheiro nem nada, e não estou reclamando do valor do plano de saúde. Tu me conhece muito bem, tu sabe também, tu conheces outros profissionais da área de endocrinologia que atendem e atendem com excelência pelo valor que o plano de saúde paga, porque o que move essas pessoas é proporcionar aos pacientes o melhor tratamento possível e que eles tenham tratamentos de emagrecimento e que emagreçam de uma forma saudável, que a gente sabe que lá na frente essa pessoa não vai ter efeitos colaterais devastadores talvez na sua vida, né? É o que a gente está vendo hoje da própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, falando muito a respeito das receitas de forma indiscriminada de testosterona para as mulheres, né? É uma outra seara aí bastante complicada, né? E cabe aí também você buscar aí um endocrinologista para fazer uma entrevista a respeito disso. A gente não falou a respeito das novas técnicas, das escolhas e tal, que tu me perguntaste, né? Gente, é um estudo criterioso para a gente proporcionar a vocês e dizer assim, eu acredito que para você a melhor técnica seria tal, né? Eu fiz 1 ano e meio de pós-graduação, acompanhei 3 grandes grupos do Brasil, fiz imersão para estudar e para aprender sobre obesidade e para desenvolver a técnica cirúrgica. 2 desses grandes grupos hoje têm mais de 20 mil pacientes operados, né? E vou te falar, Carlos, eles continuam fazendo bypass como a primeira escolha, tá? Na maior parte dos seus pacientes.
não dá para a gente discutir porque é bastante amplo. A gente tem sessões assim de tardes inteiras discutindo como escolher o paciente, né? Só que a gente tem exames para mostrar quais seriam os melhores pacientes e quais as melhores técnicas para determinados pacientes, tá? Eu posso te contar uma história muito rápida, assim. Tem uma paciente que a gente operou há pouco mais de um ano. Ela chegou naquele IMC tão desejado e na última consulta dela, ela disse assim, eu não estou aqui por um motivo tão alegre, que é a questão daquilo que eu atingi, doutor. Eu não estou mais tomando remédio para pressão e não tem mais dores articulares, não tem dores na coluna, né? Mas infelizmente eu descobri um câncer mamário e eu vou precisar tratar isso. E quando eu fui na oncologista, ela me disse assim, sabe a melhor coisa de tudo que aconteceu na tua vida? Foi você ter escolhido fazer a cirurgia bariátrica e a gente descobrir isso agora, porque eu acho que você vai ter efeitos do tratamento quimioterápico muito melhores do que se você estivesse obesa. Então, o índice de recuperação também é melhor. Então, os tratamentos oncológicos, né? Tem médicos aí, oncologistas, que hoje também pedem para que os pacientes que estão num determinado grau de obesidade, olha, até para a gente ter melhores resultados, seria melhor tratar a sua obesidade de uma forma mais eficiente, tá? E aí a gente não sabe, inclusive, assim, que interferências as novas drogas que estão sendo utilizadas possam ter também relacionadas ao efeito em conjunto de quimioterápicos, né? Então, olha a complexidade disso tudo. Não dá para a gente tratar disso tudo de uma forma muito simples, né, Carlos? Mas é o desejo do presente de Natal, né? Eu quero ganhar um presente e que isso resolva a minha vida inteira. E aí, muitas vezes eu jogo no meu excesso de peso uma vida toda. Esperando que isso me traga resultados, inclusive familiares, porque a obesidade tem N envolvimentos, né? E a gente vê histórias familiares lindíssimas depois de uma pessoa da família se submeter à cirurgia bariátrica, onde todos mudam o seu comportamento alimentar, todos mudam os seus hábitos de vida em casa, passam a fazer exercício, passam a ter outro tipo de diversão, né? Que antes era aquela questão assim, gente, o que vamos fazer hoje? Vamos sair, vamos na pizzaria. Não, tem história do pessoal assim, doutor, a gente chega no fim de semana, diz, o que nós vamos fazer? Vamos para o parque porque o pessoal vai jogar futebol. Vamos para tal lugar e vamos pedalar todo mundo junto hoje, né? A academia está aberta, vamos fazer um ar de treino no sábado. Cara, é incrível, incrível a mudança de comportamento, assim, de famílias inteiras, né, por conta disso. E aí é essa situação, e a gente é tão criterioso para operar um paciente que eu já tive mais de um paciente que durante todo o preparo pré-operatório, por conta do preparo, a gente descobriu doenças que nem as pessoas sabiam. Já teve paciente que teve que, antes de fazer a cirurgia bariátrica, ir para um outro colega que era cirurgião oncológico para fazer a cirurgia oncológica. Teve outros que foram submetidos a tratamentos de apneia do sono antes de fazer a cirurgia, para chegar no momento da cirurgia estar um pouquinho melhor e já habituado com o mecanismo do CPAP, né? Cara, assim, Carlos, é incrível. A gente tem conversado bastante a respeito disso, tens acompanhado, mas é muito detalhe, rapaz. O que eu tenho de literatura em casa, às vezes eu chego a dizer para eles, não, eu tenho que me cuidar para não ficar ansioso para querer ler tudo de uma vez só, porque é tão legal e é tão importante a gente ver o que a gente pode trazer de benefício. E aí eu não estou falando só eu, cirurgião, e o Grupo Cirurgiões do Brasil, não. A gente tem buscado trazer alternativas diferenciadas e em conjunto com os outros colegas.
Outro dia, a psicóloga da clínica entrou na minha sala, sentou na minha frente e disse: Jean, preciso conversar contigo. Muito importante, a gente tem 2 pacientes que eu estou avaliando, e uma delas eu já disse para ela que eu não vou liberar ela em pelo menos 1 ano. Tá? Ela me prometeu que ela vai continuar fazendo a terapia. Ela não está preparada psicologicamente. Se tu operar essa paciente agora, nós vamos ter sérios problemas psicológicos depois. A outra paciente, ela disse assim: essa eu vou precisar de pelo menos 3 meses para te dizer assim, ela vai precisar ficar mais tempo ou não. Tá? Então, olha a complexidade disso. Tá? Não é você entrar no meu consultório, sentar na minha frente, legal, daqui a 20 dias, 30 dias eu estou te operando. Tá? Então, a gente tem que ter muitos critérios, saber quem vai ter, tentar discernir quem vai ter melhores resultados ou quem vai ter melhor retrospectiva usando a medicação. Porque nem todo mundo vai precisar realmente. Né? Só que tem pessoas que procuram um cirurgião antes mesmo de ir no endócrino, antes de ir num clínico, e aí já vem te perguntando assim: doutor, o que o senhor acha de usar a medicação? O que você já fez? Não fiz nada até agora. Ok, vamos te avaliar por completo e aí vamos conversar com o endocrinologista. Mas, ao mesmo tempo, você já vai começar a ter um acompanhamento com uma nutricionista e com uma psicóloga, vai para a academia treinar e vamos ver o resultado que você vai ter disso. Por quê? Num estudo daquela pessoa, né, que tem que ser individualizado, a gente acaba descobrindo. Não tem na academia, né, o tipo de comportamento alimentar, familiar, etc., não está de acordo, nunca foi no endocrinologista, nem sequer tentou usar a medicação. Parei um pouquinho, não é direto assim a cirurgia, né? A gente tem que ter esse critério. Em compensação, existem outros pacientes que chegam no teu consultório com IMC acima de 45, está tomando remédio para diabetes, que muito bem administrado lá pelo médico do posto de saúde dele, ou o clínico que trata ele já da diabetes há algum tempo, já está com hipertensão, tomando a medicação, né? Não foi recomendado, mas ele veio buscar informação. Peraí, amigo, você tem critérios para ser operado e precisa ser operado. O efeito vai ser muito melhor para você. Tá? Então, são escolhas que a gente tem que fazer. E questões técnicas, é exatamente isso, Carlos. A gente precisa fazer todos os exames para sentar com o paciente, mostrar para ele as técnicas que existem, ele vai poder se encaixar em qual delas para ter os melhores resultados e menores consequências. E aí você escolhe em conjunto com ele, mas você tem que mostrar o que tem de real para aquele momento. Um assunto bastante extenso ainda, né, doutor? Vamos para 2026 voltar a estes assuntos, às novidades, mas para encaminhar já o encerramento, até porque a gente sabe que você tem uma agenda bastante extensa, bastante corrida e ainda está com a pequena Maitê aí para também ter os seus momentos como pai também, que também são de grande, se não quase que maior importância do que as nossas próprias carreiras, né, doutor? Mas então, para finalizar esta questão, antes de a gente falar sobre projetos para 2026 na Clínica Estima, a questão de valores, você sempre fala que os pacientes, às vezes até pelo WhatsApp ou pelas suas redes sociais, onde você é bastante ativo, perguntam: doutor, quanto custa a cirurgia bariátrica? Ou vão procurar na internet porque não tem esta resposta, porque nem pode, pelas regras do Conselho Regional e Federal de Medicina, e também pela própria ética, porque você precisa avaliar este paciente. Mas o paciente vai e pesquisa média de valor X. E aí ele vai lá e, não, tá muito caro, eu vou para canetinha que o fulano do meu amigo, do meu primo, do meu vizinho tá trazendo e custa R$2.000. Porque eu não quero pagar R$3.000 aqui, eu vou comprar por R$2.000 do meu fulano que traz lá escondido e ilegalmente. Primeiro que eu não sei o que ele tá trazendo. E segundo que se você somar isso em um ano e meio ou até menos, você equipara os valores da cirurgia bariátrica que você vai fazer com um profissional qualificado, com um profissional que estudou, que vai ser o responsável técnico legalmente pelo que ele está fazendo com você, com todos os procedimentos, e o valor, a longo prazo, ele acaba sendo muito mais vantajoso, né, doutor? Seja qual for a técnica, ou enfim, mas é muito mais vantajoso do que você se submeter a estes tratamentos que você nem pode sequer chamá-los assim, porque você não sabe o que está vindo dessas substâncias.
Carlos, eu queria, antes de falarmos especificamente sobre substância, queria te dar alguns dados. Primeiro, na Lancet, há aproximadamente 10 dias atrás, saiu um estudo mostrando que 82% dos pacientes que usaram as canetas, tá? E muito mais falando sobre a tirzepatida, tiveram efeitos rebotes maiores do que outros tratamentos, né? E agora a sociedade de clínica, não a sociedade clínica, mas o próprio laboratório se manifestou dizendo que o estudo tem um desvio muito grande. Não, foi feito um estudo com mais de 17 mil pessoas, tá? Sobre a questão do efeito rebote, né? Então, este é o primeiro ponto. Nós temos que entender que a partir do momento que você começa a tratar a obesidade, você não tem mais como parar de tratar. Ou seja, se eu tenho obesidade e eu quero um tratamento, primeiro ponto, amigo, você tem uma doença crônica, complexa, tá? Ela não desaparece. Existe um estudo da Sociedade de Endocrinologia de Barcelona, se eu não me engano, falando a respeito do efeito inflamatório e do efeito hormonal desse efeito inflamatório, fazendo com que você não perca a vontade de comer, que você mantenha determinados comportamentos de obesogênicos, né? E isso faz com que você tenha efeitos maiores ou menores numa questão de tratamento para a obesidade, tá? Assim como eles mostraram que ainda dentre todos os medicamentos, e já comparando, tá, com a retratutida, que vai entrar no mercado, tá, a cirurgia bariátrica é que consegue manter a pessoa, mesmo que ela não crie novos hábitos, no maior tempo possível dentro de um MC desejável, tá, para aquele corpo da pessoa. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa saber que parei o medicamento, eu vou ter o efeito rebote. Então, a primeira coisa é isso. Segundo estudo, se mostrou que os efeitos verdadeiramente em pacientes com IMC próximo a 40 e não o paciente com IMC acima de 40, principalmente com a tirzepatida, a semaglutida nem consegue tratar esse paciente de forma adequada, porque você vai ter que se picar todos os dias, quem vai querer, né? Mostrou que as doses para se atingir determinado ponto que eles falaram, tá? E o ponto de corte foi o seguinte: foi anunciado que a tirzepatida atingiria que você perderia em média 26% do seu peso, tá? A demonstração científica mostrou que realmente os estudos, depois que começou a ser comercializado, sem estudos comparativos, só avaliando a tirzepatida, tá? Para os pacientes chegarem a 17%, a dose recomendada em pacientes com MC acima de 85 era de 15 miligramas. Se você já paga hoje R$ 2.500 por 5 miligramas, faça a conta aí, amigo. Se você usar por 10 meses, tá? A 5 miligramas, você já pagou a cirurgia bariátrica e sobrou dinheiro, tá? Se você usar pelo resto da vida, aí é uma casa, né? O seu carro importado, que muita gente reclama, não consegui atingir tais coisas na minha vida, mas aí você anda gastando em coisas inadequadas. E aí quando tu falas assim, pô, o cara podia comprar na farmácia aqui no Brasil por 3 mil e ele vai ter a garantia de que aquilo ali realmente é do laboratório que produz. Não, ele prefere pagar R$ 1.000 a menos e comprar aí do cara que é... Não, tem uma pessoa aí que vende e é 1.000 a menos, cara. Então, se tu fizer a conta aí, vai dar 12 mil a menos no ano. Mas peraí, vai dar 24 mil. Já pagou a cirurgia. Porque, em média, hoje, você vai gastar em torno de R$ 25 mil uma cirurgia. Em média, gente, estou falando. Tem gente que cobra mais pela sua expertise, pelo número de pacientes, tem gente que cobra menos, né? Tem gente que usa isso até como uma estratégia de negócio, mas aí é questão de confiabilidade no médico que você está escolhendo. Então, é botar no papel. E aí a gente tem um terceiro dado, tá? O terceiro dado é que
No própria bula que vem lá dentro da caixinha do remédio, está escrito recomendado para um tempo máximo entre 2 e 5 anos. Opa! E aí embaixo tá com as letrinhas miúdas assim. Para evitar efeitos colaterais indesejáveis. Aí você vai procurar, mas quais são os efeitos colaterais indesejáveis? É a exacerbação dos efeitos colaterais por uso prolongado. Então, ainda não tem uma medicação que você possa usar a vida inteira. Tá? E a cirurgia, doutor Jean? A cirurgia, a partir do momento que você fez uma cirurgia, ela vai te causar os efeitos metabólicos para sempre. Mas ela consegue garantir? Não, gente, não é a cirurgia. É o aspecto do bom relacionamento com a sua equipe multiprofissional. De você se manter assim. Sabe que uma coisa que me dá muita alegria, assim, quando eu recebo pacientes assim, tipo, eu tenho um paciente de 17 anos já operado, ele entra na minha clínica, é inimaginável. Ele perdeu o peso naquele primeiro ano dele, chegou no IMC, ele entra sorrindo todo ano. Porque ele disse, ok, doutor, eu tô igual. Tá? E pergunta para ele vai todo ano na minha clínica para fazer os exames dele de rotina, no endócrino, na Nutri, virou corredor de maratona. Tá? Achou o esporte que ele queria. Ele vai na academia mesmo assim, porque ele sabe que se ele só correr, ele não vai ganhar um pouco de massa muscular. Está indo na academia. Tá? Recentemente, um paciente meu que ele fez uma consulta, ele veio, conversamos durante muito tempo, ele disse, não é para mim nesse momento, mas eu vou fazer o que o senhor me pediu, vou começar o acompanhamento psicológico. Um ano depois ele voltou, e agora que ele está completando 2 anos, ele me mandou uma foto, e o cara está musculoso, e aí me mostrou a foto do abdômen dele, ele disse, doutor, olha aqui, é só a pele que está me incomodando, porque, olha aqui meu abdômen, eu não conseguia nem ver que eu tinha músculo antes, tá? Então, olha a diferença na vida da pessoa. E aí fala para ele, em termos de produtividade, doutor Jean, eu consigo dormir bem, eu acordo bem, eu não sinto nada de vontade do restante, porque eu me doutrinei a seguir aquilo que a nutricionista me dá. Eu estou indo na nutricionista 2 vezes ao ano, assim como eu vou no senhor, eu vou no endocrinologista, tá? Eu vou na sua consulta anual e vou no endócrino 2 vezes ao ano, porque eu não quero mais voltar àquele estado que eu estava pré-diabético, hipertenso e com dor no joelho, dor no meu tornozelo. Hoje eu corro, doutor. Eu jamais ia me imaginar correndo. E por aí a gente vai ver muitas histórias. Então essa questão, né, Carlos, é aquilo que a gente falou. Estamos chegando perto do Natal e muita gente quer exatamente isso. O milagre de Natal, tá? Que eu chegue, ou eu tenho um patrocinador para me dar o remédio e que eu não preciso fazer mais nada. Não vou precisar fazer exercício, eu vou poder continuar comendo tudo que eu comia, né? Sedentário, estressado, etc. E aí? Não quero mudar a minha vida, mas eu quero alguma coisa que me faça emagrecer. Gente, me desculpe, nem Papai Noel vai dar isso para vocês. Doutor Giancarlo Búrigo, teríamos ainda na nossa pauta para falar sobre as novidades da Clínica Estima para 2026, mas devido ao avançado da nossa conversa tão importante, lhe peço a gentileza de voltarmos a conversar após o recesso, no início de 2026, na própria clínica, por que não? Vou fazer uma visita que já não faço há algum tempo, para a gente tomar um café e conversar um pouco mais sobre os planos, as novidades que o Dr. Giancarlo Búrigo, a doutora Denise Búrigo estão trazendo. Tem novidade na área de cirurgia plástica também na Clínica Estima, para os pacientes que depois de terem eliminado o seu peso, de terem alcançado o seu peso ideal, querem fazer as cirurgias reparadoras. Todos esses assuntos nós poderemos abordar na próxima conversa, já que neste nosso assunto acabou se estendendo além do que estava programado, mas de uma forma muito importante, assuntos muito relevantes, sempre com o seu conhecimento, que nós sempre agradecemos por estar compartilhando conosco. Doutor, muito obrigado mais uma vez, um Feliz Natal a você, a doutora Denise, a toda a equipe da Clínica Estima, a toda a sua família, muito obrigado pela parceria e estaremos juntos em 2026. Carlos,
te desejar sucesso já não é irrelevante, mas é uma questão que você já alcançou, né? Tá aí, olha quanto tempo já do portal, né? Pra gente é prazeroso estar caminhando aí junto contigo, tá? Assim, desde que a gente conversou pela primeira vez, tu sempre traz questões muito relevantes e traz questionamentos muito concernentes com tudo aquilo que a gente tem conversado. Eu acho que essa entrevista, eu vou te dizer assim, de todas que a gente já fez, foram os assuntos mais relevantes e importantes, porque a gente falou de detalhes sobre tratamento de obesidade que muita gente procura nem abordar, né? Outros entrevistadores procuram nem abordar, tá? A questão de a gente estar aberto é sempre um prazer poder conversar contigo. A gente aguardará este momento de falarmos sobre a estima, que para nós ainda é um grande projeto, né? Projeto que eu digo de crescimento. A gente tem muitos desejos relacionados à nossa clínica e até aproveitando o momento, a Estima tem o seu próprio Instagram, que é @Estima Clínica de Cirurgia. Para os colegas médicos que procuram um ambiente diferenciado para atender os seus pacientes, nós temos um sistema de coworking para locação das salas. Nos visitem para conhecer. Né? Falando a respeito desses assuntos que eu e o Carlos estamos falando, me acompanhe nas redes sociais. Eu volta e meia também costumo colocar assuntos polêmicos, trazendo da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, do Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo gravo vídeos falando sobre questões polêmicas, sobre a utilização inadvertida de medicamentos, os cuidados das pessoas com os seus tratamentos. Falo muito também da parceria com a doutora Denise, e isso é uma das novidades, né? A gente vai se colocar muito mais próximos agora nas nossas publicações, falando muito desse contexto de trabalhar em conjunto. Não porque nós somos um casal, mas a importância de se ter duas cabeças pensantes para uma cirurgia, num determinado momento, e a gente tem muita troca durante a cirurgia, tá? Aqueles que não conhecem ou que ainda não acompanham, @doutora Denise Procto nas redes sociais, e eu, @doutor Giancarlo Búrigo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Os dois temos os nossos sites, nos nossos nomes mesmo, né? Doutor Giancarlo Búrigo e doutora Denise Dávila Búrigo. Se procurarem no Google hoje, a gente vai aparecer lá de alguma maneira, né? E estamos muito próximos de vocês aí. A clínica vem estudando, e nós dois também, outras formas de atingir o público desejado, e também estamos migrando para uma outra novidade, que essa vai ser só internamente, a gente vai conversar, e provavelmente nós tenhamos algo para trazer para a comunidade médica a partir do ano que vem, tá? É sempre um privilégio realmente poder conversar contigo. Hoje aqui eu estou me dedicando ao outro a fazer, né? Que não é a fazer, mas é o prazer de estar com a minha filha mais nova, e gosto muito de praticar isso, sabe, Carlos? Eu tenho 2 filhos mais velhos. Maria Vitória se forma ano que vem como médica. Meu filho Giovanni, que é fotógrafo, está aqui, essa pitoca aqui, que disse que já tem muito médico na família, que ela quer ser artista que nem humano, né? Sempre vai ter o apoio de todos nós, mas eu curto muito esse momento de estar com eles, tanto que a Maitê um dia nos reunimos, só eu e os meus filhos, e ela disse assim: pai, você podia botar o nome de o dia do papai com os filhos, né? Então eu tenho realmente o dia do papai com os filhos, que é para a gente deixar os nossos celulares de lado, a gente curtir as novidades que cada um tenha para contar, porque afinal de contas, né, a gente também tem que mostrar para essas coisinhas aqui, esses pitoquinhos aqui,
que a vida não é feita só de trabalho. Embora a gente também tenha que mostrar para eles que a gente tem que escolher as profissões que nos tragam alegria. E eu posso te dizer que ser médico, para mim, é uma profissão fascinante. E conversando há poucos dias atrás com a Denise, eu disse assim, eu não consigo me enxergar fora da área que eu escolhi, né? E hoje, também nessa formação de robótica, e sendo da geração Star Wars, né, tecnologia, coisas espaciais, me sinto privilegiado de já ainda, com 35 anos de carreira médica, poder ingressar numa metodologia totalmente nova e que vai ter um avanço magnífico nos próximos anos. Agradecemos mais uma vez, né, doutor? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, de poder vir aqui compartilhar contigo todas essas informações. Um abraço a você mais uma vez, a doutora Denise, a toda a sua família, a equipe da Estima. Um Feliz Natal e nos vemos em 2026, naquela visita lá na Estima, doutor. Um abraço e até mais. Um abraço, obrigado. E assim nós encerramos esta edição para lá de especial do Conversa com o Especialista, convidando você a sempre acompanhar os assuntos que trazemos ligados à sua saúde e à sua qualidade de vida. Um abraço e até mais.